Imagina só você decidir 2 Champions League para o time mais vencedor do mundo, e o novo treinador simplesmente decidir que você não é mais uma peça tão importante assim para a equipe. No jogo do Campeonato Espanhol entre Real Madrid e Espanyol, o Vinícius Júnior foi substituído, e a rixa com o Xabi Alonso começou a se tornar pública. Hoy le ha faltado el gol, ¿no? Sí que igual en el momento que mejor estaba, igual podía haber esperado un poquito para cambiarle un poco más tarde. El partido era de cogerlo el control y necesitábamos gente de refresco, o sea que quedan muchos partidos y le ha faltado el gol, ha tenido la ocasión, ha tenido el palo y ha sido una pena. Durante a pausa para a hidratação no segundo tempo, o técnico espanhol comunicou a Vini Júnior de que ele deixaria o gramado. A reação de Vinícius foi de arremessar a garrafinha de água que estava tomando e levantar os braços. Quando deu lugar a Rodrigo aos 32 minutos do segundo tempo, o atacante foi direto para os vestiários. Ele estava sendo o melhor em campo naquele momento, fazendo boas jogadas ofensivas. Antes do apito final, o brasileiro retornou para assistir o restante do jogo do banco de reservas. Em coletiva, Xabi foi perguntado sobre a resposta de Vini Júnior à alteração. O treinador do Real Madrid admitiu que o camisa 7 vinha em uma crescente na partida e poderia tê-lo mantido por mais alguns minutos, porém estava preocupado com o condicionamento físico. Para piorar, ele colocou o recém-chegado Franco Massantuono na mesma prateleira de Vinícius, sendo que o brasileiro é um dos mais importantes na história recente do clube com sua trajetória de superação e conquistas. Alonso chegou cheio de ideias claras, rotatividade pesada, exigência lá atrás também para quem brilha lá na frente, e nenhuma titularidade eterna, nem mesmo para os símbolos de conquistas recentes marcantes para o clube. Na era Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior se provou como um dos melhores jogadores do mundo e não é à toa, era titular indiscutível. Entretanto, desde a chegada do comandante espanhol, o atacante brasileiro perdeu o status de intocável no Real Madrid. Em 6 jogos nessa temporada, Vinícius Júnior ainda não jogou os 90 minutos de nenhuma partida. Se ele não foi substituído, acabou começando a partida no banco, como aconteceu no jogo contra o Real Oviedo na La Liga. Vini ficou esquentando o banco e entrou aos 63 minutos, e rapidamente contribuiu com uma assistência para Kylian Mbappé, que calou a boca dele na comemoração para que o brasileiro não recebesse mais um amarelo sendo expulso. Contra o Olympique de Marseille na Champions League, Vini também foi reserva. Foi a primeira vez desde 2019 que Vini começa um jogo da Champions no Bernabéu como suplente, mas quando se trata dele, não é apenas um banco, nem uma simples variação tática. Dessa vez, as mudanças tiveram cheiro de mensagem. Será que Alonso está redefinindo o espaço dele no time? Depois que entrou em campo, Vini sofreu o pênalti que foi convertido por Kylian Mbappé, dando a vitória para a equipe merengue por 2-1. Será que o camisa 7 se tornou um jogador comum? E se a situação de Vinícius está ruim, imagina a de Rodrigo e Endrick, que estão praticamente abrindo um buraco no banco de reservas de tanto que esperam para entrar em campo no Santiago Bernabéu. Para quem achava que a chegada de Mbappé fosse rachar o elenco, na verdade, está vendo agora que o técnico é quem está fazendo o vestiário estremecer. Eu vou falar a real, não entendi nada do que o Xabi Alonso fez hoje, me deixar no banco para colocar o Rodrigo, que com todo respeito não está jogando nada esse ano, não dá. Jogador como eu precisa estar em campo desde o início, eu faço a diferença, no banco eu não ganho o jogo. Com o Ancelotti era diferente, ele sabia o que fazer, sabia que eu era decisivo. Técnico de verdade é o Ancelotti, o Xabi ainda tem muito o que aprender. Que cena, ainda bem que esse vídeo foi feito por inteligência artificial. Agora falando sério, Vinícius Júnior jogou no máximo 78 minutos de uma partida na temporada, até agora. E além disso, Rodrigo e Endrick estão juntos no banco de reservas do Real Madrid. Se baseando pelo passado, seria difícil imaginar algo assim, mas tudo isso começou lá no Mundial de Clubes, assim que o espanhol Xabi Alonso assumiu a equipe. Logo de cara, ele deixou claro que se Rodrigo quisesse ficar na equipe, seria melhor ele começar a se acostumar com o banco de reservas. Ele deixou o Rodrigo no banco em jogos importantes no Mundial, e também em partidas nas quais o brasileiro era tido como opção natural. Nas entrevistas coletivas, quando questionado sobre isso, o comandante lhes conversava. Falava que a opção por o deixar no banco era pelo que o time precisava no momento e não exclusivamente sobre o futuro dele no clube. Xabi deixou subentendido que Rodrigo precisava mostrar mais, treinar intensidade e obedecer taticamente. A imprensa percebeu que ele não teria privilégios automáticos, nem por histórico no clube, nem por expectativas externas. Mas pouco tempo depois, Rodrigo foi colocado na lista de transferências durante a janela de verão. Ele quase foi contratado pelo Manchester City, mas o alto valor solicitado pelo Real Madrid acabou barrando a negociação. Com isso, o brasileiro teve que permanecer no time e teve que se contentar com a amarga reserva, perdendo espaço até mesmo para jovens recém-chegados no time principal, que estão atuando na ponta direita, enquanto o brasileiro está disputando posição com Vinícius Júnior pelo lado esquerdo do campo. Nas 6 partidas da temporada, Rodrigo foi titular em apenas 2 ocasiões, e quando foi substituído, ficou full pistola no banco.
falando: se fuder, mano, todo jogo é isso. Em outras 2 partidas, ele entrou faltando 20 minutos pro jogo acabar, e nos outros 2 jogos, ele nem saiu do banco. Alguns jornalistas começaram a justificar a opção do treinador como rotatividade, por causa da temporada longa com mais jogos, mas Kylian Mbappé e outros jogadores não foram substituídos em nenhum jogo desde o início da temporada. Quando questionado sobre Álvaro Carreras, Tchouaméni e Mbappé nunca fazerem rodízio, Xabi Alonso respondeu: porque são bons. Não me pergunte quando eles farão o rodízio, isso vai acontecer. Enquanto isso, Vini Júnior e Rodrigo, revezamento todo o jogo. Deu ruim pro Beta. Já no caso de Endrick, todos achavam que ele nem estaria no time para essa temporada, que seria emprestado para alguma equipe porque mal jogava sob o comando de Carlo Ancelotti. Mas devido à sua lesão, ele acabou permanecendo no Real Madrid, porque o Real Sociedad não quis seguir com a transferência. Endrick então ganhou o número 9, mas até agora não teve oportunidade de usar. Após se recuperar, ele voltou a esquentar o banco, e agora aguarda ansiosamente uma oportunidade para voltar a ter minutos em campo. O recomeço de Endrick não será marcado por fogos de artifício, mas por pequenos passos. Uma partida curta, um gol inesperado, um movimento que faça o Bernabéu levantar. Mas enquanto a oportunidade não surge, ele terá que aguardar, porque a concorrência no setor ofensivo é enorme. Com os brasileiros no banco de reservas e tendo essa rotatividade, nas redes sociais, muitos internautas começaram a questionar: será que o Xabi Alonso está punindo ou apenas funcionando com sua filosofia de rotatividade? Isso gerou o rótulo "odeia brasileiros" para ele por parte da torcida brasileira. Tá na cara que Xabi não gosta de brasileiros, comentou um internauta. E um outro respondeu ele: corta pro Militão sendo titular absoluto. A verdade é que nem o Vini e Rodrigo não estão jogando nada. Verdade, Militão até fez um golaço na partida contra o Espanhol. Vai tentar o chute, golaço! Já esses outros comentaram: Xabi Alonso vai acabar com o time, elenco rachado. E onde a Virgínia entra nessa história? Bom, entra aqui. Não pega preto. Todo mundo fica olhando. Quem que tá comendo é eu que tô empurrando por onde ela passa para todo mundo fica olhando. Xabi Alonso não é treinador de improviso. Ele não seguia pelo calor da arquibancada nem pelas pressões da imprensa. Seu método é calculado pensando em cada detalhe, e a temporada de 25-26 deixa isso cada vez mais claro. Certo ou errado, o 100% de aproveitamento o deixa como respaldo para fazer esse tal rodízio que está fazendo. Afinal, tá tudo dando certo pro Real Madrid até aqui. Com ele, a primeira marca é a rotação radical. Ninguém tem cadeira cativa. Vinícius Júnior, por exemplo, ainda não completou 90 minutos em nenhum jogo até aqui. E não é porque falta futebol, mas porque Alonso insiste que ninguém aguenta decidir uma temporada inteira jogando tudo. Para ele, o segredo está no equilíbrio físico. Menos minutos agora, mais energia quando realmente importar. Mas talvez o ponto mais duro para os jogadores seja a gestão por mérito. Nome não entra em campo, só joga quem entrega. Vini sente essa cobrança nas substituições frequentes. Rodrigo, por outro lado, aproveita, silencioso, obediente ao plano, já ganhou minutos importantes. E Endrick, que voltou depois de 4 meses parado, vive outra experiência. Alonso pede paciência, leitura de jogo, decisões simples. Ele quer moldar o garoto e não queimá-lo cedo demais. Alonso exige intensidade física, leitura mental e disciplina coletiva. Ele não odeia brasileiros. O que Alonso odeia de verdade é o comodismo, e é por isso que, em seu Real Madrid, quem se entrega ao plano fica. No fim, a pergunta que ecoa não é se Xabi odeia ou não brasileiros. A questão real é outra. Até onde vai essa convicção dele? Porque de um lado, os resultados dão razão ao treinador. O time está competitivo, compacto com alternativas de sobra. Mas, do outro, estão estrelas que nasceram para decidir e que agora aprendem a viver sob minutos controlados, olhares de desconfiança e explicações que nem sempre convencem. Será que Alonso está construindo o Real Madrid ainda mais forte, capaz de chegar inteiro nas noites de Champions e esmagar quem aparecer pela frente? Ou será que ao limitar seus craques, ele arrisca criar rachaduras onde deveria haver confiança? No Santiago Bernabéu, essa dúvida paira no ar. Enquanto ela não se resolve, uma coisa é certa: o método de Xabi Alonso não passa despercebido. Ele divide opiniões, gera polêmicas, mas mantém o time em marcha. E talvez seja justamente essa mistura de ordem e controvérsia que torna o Real Madrid da temporada 2025-26 uma das histórias mais intrigantes do futebol atual. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.